Bom dia, queridos. Depois dessa semana extremamente trabalhosa, né? De muito sacrifício, de muitas coisas novas, a gente inicia essa segunda semana de trabalho, mas assim com uma sensação extremamente positiva e algumas constatações. Primeira coisa, queridos, conversando com amigos meus, professores de outras escolas, eu percebo que a minoria delas conseguiu ter força para dar continuidade, queridos, em relação à estrutura, né, a ter um suporte para montar esse tipo de aula gravada, de postar para vocês, de fazer algo que realmente pudesse agregar, né, de forma positiva e produtiva para vocês. Então, queridos, a primeira constatação é que sintam-se privilegiados, tá? Porque o golpe todo mundo tomou, todo mundo caiu. A questão é que são poucas as escolas que conseguiram levantar e dar o passo adiante. Percebam, queridos, que em menos de uma semana, né, a escola já tinha a estrutura para que a gente pudesse fazer essas aulas, postar para vocês. Fizeram o primeiro simulado já no final de semana, é um negócio assustador. Então, sim, com todas as falhas que estão sendo corrigidas, percebam, queridos, que a gente já levantou e conseguiu dar o passo adiante. E isso será determinante, principalmente para vocês. Vocês estão no terceirão, o vestibular, queridos, adiado ou não, ele vai acontecer. Então, olha só o que eu quero que vocês enxerguem. É aqui que vocês vão fazer a diferença. Vocês vão ser o diferencial agora. Porque não é toda a escola que está dando suporte. Não é todo aluno que vai conseguir lidar com esse sacrifício, com esse esforço, com essa nova interação. Tá? Então está sendo novo para vocês, está sendo novo para todos nós. A Jaque, o Marcão, o Tetel estão se desdobrando. Vocês conseguem perceber isso, né? Tanto no auxílio para vocês quanto no auxílio para a gente, para nós professores, né? De fornecer tutoriais, informações, formação para a gente aprender melhor a gravar aula. E percebam, queridos, que dia após dia a coisa está melhorando. Tá? Então, sim, vamos enxergar isso de uma forma positiva. Tá? A gente está saindo na frente, então não desanima. Né? É conservação da energia. Vocês vão perceber que é aqui que vocês vão se tornar o diferencial. Tá? A diferença vocês vão fazer hoje. Tá? Então, assim, sintam-se privilegiados. Tá? Não amolece. Vamos embora, a gente está junto. Então, assim, a cada semana vocês vão perceber que vai melhorar. Uma hora isso vai acabar. E o que vocês fizerem agora será determinante lá na frente. Estão percebendo, queridos? Então, ó, não desanimem. Vamos andar juntos, que a coisa está acontecendo, tá? De uma forma extremamente produtiva e positiva. Beleza, terceirão? Simborinha para a aula de hoje. Olha só, na aula passada a gente conversou sobre as lentes convergentes, correto? E aí, queridos, só para a gente retomar um pouquinho, né, vocês me procuraram essa semana justamente discutindo, mas qual lente que vai ser convergente? A côncava, né, as côncavas ou as lentes convexas? Tudo depende, lembra lá na aulinha lá do plural, que eu pedi para vocês assistirem? Então ela faz essa diferenciação. Tudo vai depender do meio onde essa lente estiver imersa. Tá? Então, por exemplo, a lupa que eu mostrei para vocês aqui, ó. Tá aqui a lupinha. Tá? Qual que é o tipo dessa lente? É uma lente biconvexa, certo? Ela tem duas barriguinhas. Por que que uma lente biconvexa será convergente nesse caso? Porque ela está imersa no ar, queridos. Ela é feita de vidro. O vidro é mais denso que o ar, mais refringente que o ar. Então perceba que quando isso acontecer, toda lente convexa como essa
que seja biconvexa, plano convexa, côncavo convexa, ela vai se comportar de forma convergente. Tudo bem? Agora, se você conseguir fazer a lente de um material menos refringente, menos denso do meio onde ela estiver inserido, ela passa a se comportar como uma lente divergente. Tá percebendo que uma coisa é o tipo da lente, outra coisa é o comportamento? Divergente e convergente é o comportamento da lente. É óbvio, queridos, que assim, ó, na maior parte, a maioria esmagadora, as convexas serão convergentes. Concorda comigo? Por quê? No nosso cotidiano a gente não está imerso no ar. Então o óculos que você usa, a lente que você usa, né, a lupa, elas vão se comportar dessa forma. Tudo bem? Então vamos lá, ó. Lentes divergentes agora. Por que é mais fácil no caso das lentes divergentes? Assim como nos espelhos convexos, a gente tem um único tipo de imagem. Não depende da posição do objeto em relação à lente divergente. Tá? A imagem sempre terá uma única característica. Vamos construir comigo? Lembrando os raios notáveis da aula passada. Vamos lá. Todo raio que passa pelo foco objeto após a refração, paralelo. Todo raio paralelo após a refração passa pelo foco imagem. Passou pelo centro óptico, não sofre desvio. Passou pelo anteprincipal do objeto, após a refração, anteprincipal da imagem. Tudo bem? Vamos começar então. Outra coisa muito importante, tá, queridos? E aí você vai precisar dar uma revisada nas construções da aula passada. A gente fez bonitinho, né? Percebam que no caso das lentes convergentes da aula passada, o objeto ele sempre vai ficar desse lado aqui, ó, foco objeto, anteprincipal do objeto. No caso das lentes divergentes, você sempre vai colocar o objeto aqui, ó, no lado da imagem. Tudo bem? Então guarda, memoriza isso para você não se confundir na hora de construir a sua imagem. Belezeira? Revisa tudo que a gente fez na aula passada, que a aula que vem a gente vai fazer uma revisãozona de tudo que a gente viu. Tá? Então a gente vai começar lá nos espelhos esféricos, dióptros, lentes, para o negócio ficar bem redondinho. Beleza, queridos? Então vamos lá. Ó. Todo raio paralelo todo raio paralelo após a refração não passa pelo foco imagem. Agora você vai entender o porquê que o objeto ele fica do lado da imagem. Essa lente não é divergente, ela não espalha os raios. A lente convergente, ela joga os raios para o mesmo ponto. Tá divergente, olha lá, ó. Olha só, todo raio paralelo ele passa pelo foco imagem. Caramba, mas o foco imagem não está no mesmo lado do objeto? Perfeito. É assim que você vai saber a direção que esse raio vai divergir. Olha como faz total sentido. Então você faz uma linha pontilhada aqui, ó, como se ele tivesse vindo daqui, ó. Refratou e seguiu. Entendeu o raciocínio? Olha lá, ó. Divergiu, concorda? Todo raio paralelo refratou, divergiu, mas em qual direção? Acompanhando o foco imagem. Legal? Vamos para o terceiro raio notável, extremamente simples, né? Aquele que passa pelo centro óptico, sem sofrer desvio. Simbora. Legal? Então, tá aqui o raio incidente. Refratou sem sofrer desvio. Procedimento igualzinho, queridos, tanto nos espelhos planos, esféricos, lentes. Acostumem-se com isso. Vamos lá. Ó. Nesse caso, quem são os raios refratados?
Tá aqui o refratado, tá aqui o refratado. Eles vão se cruzar em algum ponto? Que jeito, né? Jamais. Aí você é obrigado a prolongar. Prolongar quem? Os raios refratados. Assim como a gente prolonga, no caso dos espelhos, os refletidos. Beleza? Perceba que o procedimento é o mesmo. Olha lá, ó. Esse aqui já está prolongado, justamente para a gente saber a direção com que ele vai divergir, beleza? Ó, tá prolongadinho. Prolonguei. Concorda comigo que o prolongamento desse raio refratado é o próprio raio aqui, ó. Dá uma olhada na imagem. No cruzamento do prolongamento, olha lá, ó. Galera, isso salva. Lembra o quanto que eu fiquei na cabeça de vocês? Galera, capricha na construção das imagens dos espelhos esféricos. O pensamento é muito parecido no caso das lentes. Você consegue classificar, tirar várias conclusões só na ideia da construção das imagens. Olha só, no caso da lente divergente, você só tem esse tipo de imagem. Tá? Classifica comigo. Vamos ver quem prestou atenção na aula de ontem. Essa imagem aqui, ó, ela é real ou virtual? Não usei o prolongamento, ela é virtual, não é? Quem lembra do pleonasmo óptico? A redundância óptica. Toda imagem virtual necessariamente é direita. O que é direita mesmo? É a orientação em relação ao objeto, ó. Tá aqui o seu objeto, tá aqui a orientação da sua imagem. Toda imagem virtual é direita. E no caso das lentes divergentes, sempre menor. Legal, galera? Não é difícil, né? Não é difícil. Vem com o vovozinho, vem com o vovozinho. Depois, moçada, você vai ter que refazer tudo. Pega a aula passada, constrói cada uma das imagens, vai explicando para você mesmo, né? Nem se precisar fazer em voz alta, discute, né? Conversa com a física, que isso é a grande chave, do ensino, do conhecimento físico, queridos. É você conseguir discutir uma situação, é conseguir analisar um evento. Legal? Então tá aí, ó. No caso das lentes divergentes é só esse tipo mesmo. É claro que essa distância que a imagem pode estar da sua lente, ela vai mudando conforme você vai mudando a distância do objeto, mas jamais essa imagem terá um tamanho maior que o seu objeto, nem igual. Tudo bem? Tá sacando como que é a ideia? E aí a gente vai para o estudo analítico. Quais leis que a gente utiliza lá nos espelhos esféricos? A lei de Gauss, fimosinha, tranquilinho, né? E do aumento linear. Percebam que, tá? No caso do aumento, né, a gente tem duas igualdades. Você sempre vai relacionar duas partes. Tudo bem? Então você utiliza-se, o aumento é igual tamanho da imagem, tamanho do objeto, ou você pode fazer o aumento linear é igual a menos pelinha, que é a distância da imagem, dividido pela distância do objeto. Lembrem-se que esse sinal você não pode esquecer, porque ele está diretamente ligado ao pleonasmo óptico. Tá? Depois a gente vai fazer exercício, você vai entender exatamente o que eu estou falando para você. Tá? Então você precisa colocar esse sinalzinho, é da fórmula mesmo, beleza? Ou você pode relacionar essas duas partes, concorda comigo? Ó? Tamanho da imagem
dividido pelo tamanho do objeto é igual a menos a distância da imagem, distância do objeto, ó. A única coisa nova que vai aparecer é essa tal de convergência ou vergência. Convergência é a capacidade da sua lente em desviar os raios. E olha como faz sentido ser inversamente proporcional ao foco. Olha só que interessante. Se esse foco for menor, acompanha com o vovozinho aqui, ó, for menor, ó o raio, ele não desvia mais, quanto menor esse foco, maior vai ser o ângulo de divergência desse raio. Tá? No caso das lentes convergentes, funciona da mesma forma. Imagina, lente convergente. Você está diminuindo o foco, o raio não vai cruzar antes, ele não desvia mais para convergir. Perceberam? Extremamente fácil. Tá? Então, convergência ou vergência. Qual que é a unidade dessa grandeza? É o foco no sistema internacional em metro. Legal? 1 sobre metro, ou metro elevado a menos 1, que a gente chama de dioptria. E aí é mais um daqueles conceitos como peso, como o conceito de calor, que no cotidiano a gente usa de forma errada, né? O cara pergunta, olha, quantos graus você utiliza? Na verdade não é graus, é dioptria. Tudo bem? Galera, outra coisa, no dia a dia, no cotidiano, você não precisa parar de falar graus. Eu defendo a ideia de que a linguagem coloquial, ela serve para o cotidiano sem problema. Quando alguém pergunta para você o seu peso, no cotidiano, aqui ó, no dia a dia, ela quer saber sua massa, sua inércia, sua medida inercial. Então, o que a gente não pode fazer? É numa aula de física, no vestibular, na provinha, você escrever graus. Tudo bem, queridos? Tá? Então, vamos fazer física onde ela deve ser feita mesmo. Tudo bem? Legal? Senão fica um negócio muito chato. Percebe? Queridos, com isso aqui a gente resolve qualquer exercício. Qualquer exercício mesmo. Vamos exemplificar? Vai todo mundo ali para a página 540. Exercício 1. Vamos lá. Ó. Página 540. Exercício 1. As figuras mostram um mesmo texto visto de duas formas. Na figura 1, a olho nu, e na figura 2, com o auxílio de uma lente esférica. As medidas das figuras mostram as dimensões das letras nas duas situações. Legal, então, ó, na imagem da esquerda aqui, ó, está escrito Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Na segunda imagem, ela parece aumentada, né? Parte do escrito somente do que está ali no esquerdo. Olha a importância de você saber construir e saber classificar, caracterizar suas imagens formadas. Aqui, ó, de cara, você vai ter que dizer que tipo de lente é. Qual é o único tipo de lente que aumenta imagens? A divergente, pelo que a gente conversou, tem a capacidade de aumentar imagens? Jamais, queridos. Então percebam que ó, a gente já elimina A e B, na tranquila. Porque não pode ser divergente. Se a imagem está aumentada, belezeira. Sabendo que a lente foi posicionada paralelamente à folha e a 12 centímetros dela, pode-se afirmar que ela é... vamos com calma, né, queridos? Olha só. A distância da folha até a lente, 12 centímetros.
que vai ser? É a distância da imagem do objeto. Do objeto, né? A distância da folhinha, a lente. Vamos anotar aqui. Belezura. Já sabemos que a lente é convergente. Ele deu P e ele quer que a gente descubra a distância focal. Perceba um negócio bem interessante, importante, determinante no exercício. Ele deu o tamanho da letra sem um aumento, o tamanho da letra sem o aumento, tamanho do objeto, e na figura 2 ele está te dando o tamanho da imagem. Legal? Olha só, queridos. Se ele te deu a distância do objeto à lente e te deu I e O, quais partes a gente vai pegar para conseguir saber o tamanho da imagem? 2 e 3, concorda comigo? Ó, você tem I, você tem O, você tem o P. Vamos descobrir o P'? É assim que a gente faz. Aquela pergunta a que mais ocorre em toda a aula de física. Mas qual fórmula eu vou ter que usar, Igão? Você só vai conseguir sacar isso, fofinhos, se você discutir, se você conversar com os dados apresentados. Não tem outra forma. Tá? Então, assim, ó, dialoga com o que está acontecendo. Vamos lá, ó. I sobre O é igual a menos P' por P. Tamanho da imagem, vamos lá, ó. Dez dividido por 4, que é igual a menos P' sobre P. Num primeiro momento eu não vou substituir, porque eu quero que vocês enxerguem uma relação aqui, ó. Vamos isolar. Vai ficar assim, ó. Menos P' é igual a 2,5 vezes P. P' é igual a menos 2,5 P. É legal, né? O que vocês entendem dessa relação aqui antes da gente substituir? Primeira coisa. Quantas vezes a imagem é maior que o objeto? 2 vezes e meia. Tá percebendo que isso aqui é um aumento? Legal? Por isso que eu não precisei converter milímetro em centímetro. É porque se eu converter aqui, eu converto aqui, quer dizer, não estou fazendo nada. Tudo bem? 2 vezes e meia P. Agora substitui. Substitui aqui, ó. P' é igual a menos 2,5 vezes 12. Portanto, olha lá, ó. 12 vezes 2, 24. 12 vezes meio dá 6. 6 mais 24, trintinha. Beleza? Ficou supimpa? Agora vamos lá. Faz sentido isso aqui? Esse sinalzinho? Dá uma olhada na figura 1 e na figura 2. A imagem, quando ela foi aumentada, ela é direita
em relação ao objeto ou ela é invertida? Ela é direita. E toda imagem direita é virtual. Queridos, não é para você decorar, é para você compreender. Tá entendendo por que agora o sinalzinho aqui que você não pode esquecer? Porque o sinal aqui, ele não tem um significado matemático, ele tem um significado físico. Ele está dizendo que ó, o Pelinha é virtual. Olha que fantástico. Ele está te informando que a imagem é virtual e não faz total sentido. Ela é direita. Belezinha, agora ficou fácil, né? Você tem o P, você tem o Pelinha, fimosinha neles, equaçãozinha de Gauss. Vamos lá? 1 sobre o foco igual a 1 sobre P mais 1 sobre Pelinha. Vamos substituir. 1 sobre o foco é igual Pzinho 12. Olha o que eu vou fazer. Já no negativo, Pelinha, fica mais fácil, sua continha. Ah, não pode esquecer. Ou você coloca aqui, na hora de fazer o mínimo vai dar a mesma coisa, queridos. Isso aí é você que vai optar, a maneira que você achar mais conveniente. Mínimo entre 12 e 30. Eu acho que fica 30, não dá 60, né? 60 por 12, 5 vezes 1, 5. 60 por 30, 2 vezes menos 1. 1 sobre distância.